acusou o Brasil de criar barreiras digitais. E também criticou o Supremo Tribunal Federal e as decisões que o Supremo toma. A Débora Oliveira vem trazer aqui esse comentário porque tem relação com a investigação dos Estados Unidos contra o Brasil, que tem pegadas econômicas. A gente fica até meio confuso, né? Porque é tanta coisa no mesmo balaio, mas o que isso diz respeito com essa nossa relação ou não relação econômica? Ainda mais, Elisa, porque quando a gente fala X, Brasil, né, e reclamação, a gente remete a um pouquinho mais de tempo atrás. Porque não tem muito tempo que a gente viu ali um embate entre o X, Elon Musk especificamente, e Alexandre de Moraes. Lembra disso? Ano passado? Sim. Então, essa é uma relação que tem um desgaste desde o ano passado. Pois bem, agora, nesse processo de investigação comercial que os Estados Unidos têm feito naquele âmbito daquela seção 301, né, em que foi aberta essa investigação comercial contra o Brasil pôde já emitir as suas respostas ponto a ponto, como a gente já repercutiu por aqui, mas obviamente que o outro lado também é ouvido. Várias empresas americanas podem levar as suas argumentações. E com o X, isso não foi diferente. E é óbvio que eles alegam, eles levantam muitas críticas, inclusive algumas direcionadas ao próprio ministro Alexandre de Moraes. A empresa diz, inclusive, que o processo, né, que foi executado, inclusive, contra o X, naquela época em que Alexandre de Moraes determinava que houvesse uma pessoa, um representante legal aqui no Brasil para a plataforma. E eles não mencionavam a pessoa de forma alguma, naquela época teve descumprimento de ordem judicial. Por fim, a gente teve o X ficando fora do ar durante um período aqui no Brasil. E é claro que isso se escalou de maneira que repercutiu, inclusive, na imprensa internacional, de ampla forma. A gente tem um impacto, obviamente, né, financeiro na empresa, porque é um mercado que tem milhões de assinantes aqui. O Brasil tem uma relevante importância, inclusive, para o X. E a empresa diz exatamente o seguinte, olha, na resposta que eles deram nessa investigação comercial. Quando o X deixou de cumprir medidas claramente excessivas e sem fundamento legal, o ministro Alexandre de Moraes bloqueou o acesso à plataforma em todo o território nacional, congelou as contas bancárias da subsidiária local e ameaçou representantes jurídicos com prisão. Isso, a empresa responde fazendo menção àquilo que aconteceu no ano passado. E eles dizem que isso é um procedimento que ignora a soberania de outros países, incluindo os Estados Unidos. Então, Elisa, tem a ver com todo esse processo que a gente tem vivido agora, inclusive tem uma ligação com o que pode acontecer devido à questão da Magnitsky, mas isso começa lá atrás. Essa história do X com o Brasil começa lá atrás, tem uma rusga desde lá de trás. Na época do ano passado, isso repercutiu, dividiu muitas opiniões no cenário internacional, né? Muitos principais veículos, né, gigantescos lá de fora, alguns alegando, inclusive, esse posicionamento do Brasil, porque Elon Musk já vinha enfrentando regulamentação de outros países, em alguns casos também não respeitando, o que foi duramente criticado, mostrando que no Brasil essa situação era diferente. Então, isso dividiu muita opinião na época, obviamente, né, a parte da oposição que dirigiu duras críticas a Alexandre de Moraes, falando dessa questão do direito da liberdade de expressão, uma discussão que vem se arrastando, inclusive, já no Congresso até hoje. E, portanto, então, nesse âmbito, agora, essa resposta do Twitter vem daquela investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil, no âmbito do tarifaço, mas é uma rusga que vem desde lá de trás. E quando a gente fala de rede social, Débora, apesar da gente ficar muito conectado assim, com diversão, ou local que as pessoas opinam, compartilham fotos, opiniões, compartilham postagens de outras pessoas, na verdade a gente está falando de dinheiro, porque é uma empresa que tem um dono ou muitos donos e que quando ocorrem limitações contra essas redes sociais, pode significar uma limitação financeira. É por isso que ocorre todo esse debate, né? Porque é tudo sobre dinheiro. Exatamente isso. Existem campanhas que são feitas através, né, de plataformas como essa. Existem empresas que usam isso como comércio, como tem as publicidades que circulam ali naquele local. Então, isso gera, obviamente, um impacto muito grande. Inclusive, a redução, né, de acesso da plataforma por causa desse período que ficou suspenso aqui no Brasil é um dos pontos também argumentados nessa situação. Por isso, uma barreira econômica sendo argumentada, que é criada diante da atuação naquela época ainda do STF. Então, foi uma menção, foi uma postura ali adotada de resposta do X no âmbito da investigação comercial de agora, mas que ainda traz rusgas de lá de trás e que sim,
traz algum prejuízo financeiro de alguma forma, né? Isso aí é indiscutível. O X voltou depois a atuar aqui no Brasil, depois de ter indicado uma pessoa, enfim. Mas, obviamente, o STF aqui argumentava que, olha, o Brasil tem suas leis e as empresas, para atuarem aqui no Brasil, precisam estar dentro do regimento da Constituição brasileira, que exige que qualquer empresa internacional tem que ter um representante legal brasileiro.